Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir. O texto na minha Bíblia, o título na minha Bíblia diz: Vinde a mim. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Acontece que muitas vezes a gente gostaria que as coisas fossem do nosso jeito, mas a gente esquece de conferir com a palavra de Deus. A gente esquece de analisar o que a Bíblia diz, porque o que eu penso pode ser uma coisa totalmente diferente do que a Bíblia de fato diz. O que eu gostaria, o que eu queria, o que eu achava. Talvez o que você pense seja totalmente diferente do que está escrito. Então nós não temos que nos deter naquilo que nós pensamos, mas naquilo que a palavra de Deus nos diz. Então Jesus aqui, nesses 3 pequenos versículos, ele nos dá aqui um ensinamento muito profundo que deve ser aplicado todos os dias da nossa vida. Jesus aqui, em momento algum, ele está dizendo que ele vai acabar com os nossos problemas, com as nossas aflições, que se nós viermos a ele, nunca mais teremos problema nenhum. Não é isso que Jesus diz. Existem muitas pessoas frustradas, às vezes dentro da igreja, ou dentro das igrejas, porque elas não entendem o que a palavra de Deus diz. Então elas vêm para Jesus, muitas vezes não vêm nem para Jesus, mas vêm para a igreja, porque é diferente você vir para a igreja, vir ao templo, fazer parte de uma denominação e você se entregar de fato a Jesus. Muitas pessoas apenas se entregam a uma denominação. Muitas pessoas, às vezes, só participam de uma determinada comunidade, de uma determinada igreja, mas ainda de fato não se entregaram totalmente ao Senhor Jesus. E mesmo aqueles que se entregam a Jesus, se não compreender o que Jesus está dizendo aqui, corre um sério risco de sofrer muitas frustrações. Porque aí vem o problema, vem a luta, vem a dificuldade, e aí a pessoa diz: mas eu não estou agora na igreja, mas eu não sou de Deus, mas eu não sou de Jesus, por quê? Eu estou passando por isso. E onde você viu na Bíblia que vir para Jesus significa nunca mais sofrer, nunca mais passar por problemas, nunca mais ter qualquer tipo de adversidade? Você não vai encontrar isso na Bíblia, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Deus não engana a gente, Jesus não engana a gente. Agora, há algo muito profundo e muito especial e muito importante que Jesus está dizendo aqui. Ele não está dizendo: venha para cá, porque eu vou tirar totalmente o seu peso, eu vou tirar totalmente esse fardo, eu vou tirar totalmente os seus problemas, me entregue e volte para casa. Não, ele diz aqui, olha o que ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o que é que ele diz? Eu vos aliviarei. Jesus, ele nos promete um alívio. Ele nos promete tirar esse sobrepeso do pecado, do problema, da adversidade, da angústia, o peso da alma. Ele diz: venha, que você está com um fardo muito pesado, seus problemas são muito gigantes, você está com um peso na alma, venha, porque eu vou aliviar você. Eu vou tirar esse sobrepeso, esse peso que está além, esse peso que está a mais. E o texto segue dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz: o peso que você me entrega é exagerado, não é para você, está lhe fazendo sofrer demais. Então você vem a Jesus, entrega esse fardo pesado, esse peso que é além daquilo que você pode carregar. E ele diz: eu entrego para você um fardo que é muito mais leve. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não volta totalmente sem nenhum peso, sem nenhum fardo. Não, você precisa, porque faz parte da vida. Jesus não nos engana, porque ele diz: nesse mundo vocês vão passar
por aflições. Eu não estou dizendo aqui que você vai viver uma vida de aflição, uma vida de tribulação. Não é isso que a Bíblia diz. Até porque, se você vive sempre no problema, sempre na dificuldade, nunca você tem uma vitória, nunca você celebra uma vitória, tem alguma coisa que precisa ser consertada. Eu sempre falo aqui, a provação, a tribulação, ela tem data para começar e ela tem data para terminar. Até uma provação como foi no nível de Jó, ela teve data para começar e ela teve data para terminar. Então, ninguém vai ficar sofrendo a vida inteira o tempo todo. Os problemas vêm, a gente coloca nas mãos do Senhor e os problemas vão embora. E aí a gente celebra, a gente se alegra, a gente vive aquela vitória, a gente descansa no Senhor. E depois surgem outras questões, surgem outros problemas, porque a vida é assim. E a gente vai, como diz a palavra de Deus, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós vamos vencendo aquilo que vai se apresentando diante de nós. Então existe o lado, né, do exagero, daquelas pessoas que você encontra e você diz assim, como é que você está? E a pessoa sempre diz, eu estou na tribulação, eu estou na luta, eu estou na prova. Você encontra a pessoa e nunca na vida dela ela diz que está bem. Nunca ela diz, graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor fez um milagre na minha família, o Senhor me deu um livramento. Você já notou que tem pessoas que são assim, elas não conseguem abrir a boca para dizer alguma coisa de boa, né, que aconteceu, algo bom que Deus fez, e Deus sempre está fazendo. Deus sempre faz, às vezes no meio de uma prova terrível, Deus sempre tem o seu escape, Deus sempre traz aquele refrigério. A gente sempre tem alguma coisa boa para celebrar, mesmo em momentos difíceis. Mas existem pessoas que sempre, a luta é a prova, é a luta é a prova. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você vai vencer, que você vai triunfar, que você vai celebrar, que você vai se alegrar, que você vai render graças ao Senhor pelo que Ele fez, pelas vitórias, pelos milagres. Agora os problemas eles vão surgir, eles vão continuar surgindo. É uma situação aqui, é outra ali, mas a questão é que quando você vem para Jesus e você entrega o seu peso, o seu fardo pesado, esse sobrepeso, esse exagero que muitas vezes você tenta carregar sozinho, Ele vai, alivia você desse excesso. E Ele entrega para você um peso que você pode carregar. Ele entrega para você o fardo dele que é suave, que é leve. Então Jesus, Ele não nos engana. Mas esse texto aqui, ele traz algo que é muito, vai além da questão de problemas. Porque problemas todo mundo tem. O crente, o incrédulo. Aquele que serve a Deus, o que não serve a Deus, o que conhece a palavra e o que não conhece a palavra. O problema faz parte da vida da humanidade, faz parte da nossa vida. Mas o maior peso que Jesus nos revela aqui é um peso da alma. Porque o versículo de número 29, ele diz que quando nós vamos pelo caminho da mansidão, da humildade de coração, ele diz, vocês vão encontrar o descanso para a alma de vocês. Porque aquele que serve a Deus, ele não pode ter esse peso na alma. Se ele tiver esse peso na alma, se a alma dele está, sobrecarregada, se ela está aflita, é porque ainda não entregou esse sobrepeso para Jesus. Às vezes você ainda não se entregou totalmente, porque ele está dizendo que se você fizer isso, você vai ter descanso. Agora, qual é o caminho? O caminho é aprender a ser manso e humilde de coração. Às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer do jeito que a gente acha que deve ser feito. Mas Jesus está nos dando aqui uma receita. Ele diz, aprendam comigo. Por quê? Como? O que aprender com Ele? Porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Se você tiver mansidão e humildade de coração, sua alma vai descansar. Você vai ter alívio desse peso, seja o peso do pecado, seja o peso de um problema, seja um fardo que está além das suas forças. O Senhor está dizendo que se você encontrar esse caminho aí, da mansidão, se você encontrar esse caminho da humildade, e aí abre-se, eu quero abrir aqui um parênteses sobre essa questão da humildade. Uma das características de quem é humilde é reconhecer a sua dependência de Deus. A pessoa humilde é aquela que, apesar da sua inteligência, da sua capacidade, ela reconhece totalmente que ela depende de Deus e que ela precisa de Deus. Então a pessoa humilde,
humilde, ela vai sempre reconhecer, olha, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem do Senhor e eu preciso dele para que eu possa resolver os meus problemas. Por que é que Jesus está dizendo que o caminho é essa mansidão e a humildade? Porque tem muita gente que tenta resolver os seus problemas sozinho. Tem muita gente que tenta resolver tudo sem consultar ao Senhor. Esses dias eu falei no Instagram, falei sobre algumas questões, eu sempre estou falando sobre o que a gente passou, passando à frente aquilo que nós aprendemos durante o processo, que nós ficamos doentes, que o pastor foi internado, e eu sempre estou tentando ajudar as pessoas que estão passando por isso, que busquem o tratamento imediato. O pastor falou isso aqui no domingo também, então a gente sempre está orientando, porque o que nós vimos é que, na verdade, muitas pessoas chegam a esse estágio mais grave da doença porque não tem a informação devida. A mídia, ela aterrorizou todo mundo e continua fazendo isso, colocando medo nas pessoas, mas informação de fato é pouco. Nós não temos a informação de fato, porque se todos nós tivéssemos uma informação clara, límpida, cristalina, sem interesses obscuros por trás, com certeza nós teríamos evitado muitas mortes, com certeza nós teríamos evitado muitas tragédias, mas infelizmente nós estamos aí numa guerra que é sobretudo espiritual. E uma coisa que eu falei depois que dei as dicas e tudo, eu disse, agora tem uma coisa que nunca nós devemos nos esquecer. A gente busca a orientação médica, a gente busca o tratamento médico. Médico não é coisa ruim, médico é coisa boa. Foi colocado na terra por Deus para poder cuidar de nós. Jesus disse que os doentes precisam de médico. Em momento algum a Bíblia vai falar mal dos médicos. Não, agora a Bíblia condena a confiança nos médicos e deixar Deus de lado. Esse é o problema. Então, não tem problema buscar tratamento, não tem problema tomar um remédio quando precisa tomar. O problema não é esse. O problema é confiar mais na medicina do que em Deus. E lá no meu Instagram eu citei a história famosa do rei Asa. A Bíblia, eu acho muito interessante esse texto porque diz que ele teve uma doença grave nos pés. O rei Asa, ele teve uma doença grave nos pés. E ele, ao invés de consultar o Senhor e de buscar o Senhor, ele confiou nos médicos. O texto não está dizendo que o erro dele foi buscar os médicos. O erro dele foi ignorar Deus. O erro dele foi deixar Deus de lado e dizer, não, o médico é quem está certo e Deus está aqui. Não. Primeiro a gente busca a Deus. Os médicos foram verdadeiros anjos para cuidar do pastor, os enfermeiros, o tratamento foi algo assim. Deus levantou pessoas maravilhosas para cuidar do pastor durante a internação. Mas ai de nós, se não fosse a igreja orando, intercedendo, não só nós, mas todas as igrejas que oraram conosco, tanto aqui em Palmeira, quanto no Brasil todo tinha gente orando pelo pastor. Ai de nós, se não fossem as orações. Então o problema é quando você... Por que eu estou falando isso dentro da questão da humildade? É que tem gente que esquece de recorrer a quem de fato tem que recorrer, que é o Senhor. Você tem que levar o seu fardo, o seu problema para Deus. Ah, mas eu sou inteligente, eu dou meu jeito, eu resolvo, eu procuro. E tem gente que, às vezes, por soberba, falta de sabedoria, ignora Deus, ignora os médicos também. Ah, não, vou ficar aqui, vou dar meu jeito. Eu vou dar meu jeito. E, infelizmente, muitas pessoas perecem. Muitas pessoas são destruídas, porque falta esse conhecimento do que é a verdade. E a humildade, Jesus está dizendo, o caminho é essa mansidão e essa humildade, para que você ache descanso para a sua alma. Sua alma está sobrecarregada, você está aflito. Então, vá por esse caminho de depender de mim. É como se Jesus dissesse, dependa, reconheça que você precisa. Não é feio chorar, não é feio reconhecer que você é limitado. Tem gente que parece, meu Deus, como as pessoas vão olhar para mim se eu adoecer? Você sabia que tem gente que morre porque não quer que os outros saibam
que a pessoa está doente, então eu não posso, ninguém pode saber, porque eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa, né, eu sou da igreja, ou então eu sou uma pessoa bem-sucedida no meu trabalho, então ninguém pode saber que eu adoeci, não. E aí muitas vezes morre porque preferiu manter a imagem do que recorrer e dizer eu preciso de ajuda. Até para procurar um médico precisa de humildade. Até para procurar um médico precisa de humildade. Até para procurar um aconselhamento pastoral precisa de humildade. Tem gente que passa tempo na igreja e aí está o problema, a luta, a angústia, mas eu vou nada procurar o pastor, eu resolvo. Isso é falta de humildade, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Seu fardo está pesado, tem como aliviar. Você não está sozinho. Não é feio você confessar. A Bíblia diz assim, confesse suas culpas, seus pecados uns aos outros para que vocês sarem, para que vocês fiquem curados. Então essa falta de humildade faz a gente adoecer, que a gente não reconhece, que precisa. Então Jesus está dando um caminho, seja manso, ó, baixa um pouquinho. É aquilo que a gente entende mesmo aqui no Nordeste por mansidão. Uma pessoa mansa, né? Mas tranquila. A gente tem recebido relatos muito tristes nos últimos dias, de muitas mortes que têm acontecido por causa do sistema nervoso. Muitas pessoas estão morrendo não é por causa de comprometimento pulmonar, mas é por causa do nervosismo depois que descobre a doença e aí, pum, dá uma parada cardíaca. Tem gente chegando no hospital que os médicos não têm como tratar, porque a pessoa está extremamente nervosa e o tratamento não funciona. Alguns são levados à intubação, sem nem precisar, cientificamente falando, não precisaria entubar, mas é a única forma que os médicos encontram para tentar botar ali um medicamento para poder. E muita gente está morrendo por causa disso. Isso é triste, porque é o caminho do nervoso, é o caminho do desespero. Jesus está dizendo, aprendam comigo a ser manso e a ser humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Eu tenho o prontuário do pastor em casa, quando recebe alta, eles entregam todo o histórico da internação, desde a UPA até o momento da alta. E todos os dias, quando eu ligava, lá antes do pastor receber alta, que eu falava com médicos, assistentes sociais, todo dia tinha um horáriozinho para falar. E era muito interessante, porque a primeira coisa que os médicos falavam para mim era, ele é um paciente muito colaborativo. Então, é fácil lidar com ele. E aí, quando eu recebi o laudo, eu tenho essa papelada, e eu fui ler, eu gosto de ler essas coisas para saber tudo. E lá estava todos os dias, paciente, colaborativo, lúcido, aceita o tratamento. Uma das enfermeiras que cuidou do pastor, ela nos visitou num dos cultos, e ela dizendo que eles falam muito sobre o pastor lá, e sentiram falta da companhia do pastor, porque era fácil cuidar do pastor. Ele mesmo fala, ele disse, eu cheguei lá, eu disse, olha, faça aí o que quiser, vocês que sabem o que tem que fazer. Então, o tratamento se torna fácil, porque o paciente não está ali se debatendo. E o pastor relata de muitas coisas que ele viu, tanto na UPA, quanto no hospital, de pessoas que ficam arrancando o equipamento, que não deixa tirar sangue, que não deixa. E aqui nós temos muitos enfermeiros, assistentes de enfermagem aqui, que sabem da luta que é cuidar de pacientes que dão trabalho, que não deixam, que estão nervosos. E, irmãos, o caminho da humildade, o caminho da mansidão, que também é traduzido por temperança, que é esse domínio próprio, é o caminho do alívio e do descanso da alma. Meu Deus do céu, agora eu vou morrer. Está todo mundo morrendo, então pegou a doença, vai morrer. Já veio o sistema nervoso. Veio a doença, vamos orar. Primeiro, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Segundo, vamos buscar aqueles que podem nos ajudar. Vamos buscar o médico certo para tratar. Vamos ver o que é que precisa tomar. Vamos ver qual é o tratamento que tem que fazer. Mansidão e humildade. O reconhecimento que precisamos uns dos outros. O pastor, em momento algum, disse, não, eu não vou ser tratado porque eu sou o pastor. Nós temos 22 anos de ministério. Jesus já fez maravilhas através da vida do pastor aqui. Nós temos aqui na igreja pessoas que foram curadas de doenças incuráveis pela medicina por causa da oração do pastor e da igreja. No início do ministério, pessoas ressuscitaram com testemunha. Nós temos testemunhas
de pessoas que morreram e voltaram à vida através das mãos e da oração do pastor. Mas ele não chegou dando essa carteirada, ele foi humilde para dizer, eu estou aqui, se Deus me permitiu estar aqui nesse lugar, então eu vou depender dessas pessoas que vão cuidar de mim. Humildade é isso, é reconhecer que você é pó, que você é humano. De repente você cuida de todo mundo, você é forte, você é saudável, mas tem uma hora que você precisa reconhecer, eu preciso que alguém cuide de mim, eu preciso que alguém me ajude nisso aqui, nesse ponto eu sou limitada, nesse ponto eu sou limitado. Então Jesus está dizendo, o caminho do descanso, o caminho do alívio, é que você tenha essa mansidão, essa temperança, e que sobretudo você tenha humildade para reconhecer, aprender de Jesus. E outra, o jugo e o peso de Jesus, né? Que é andar com Ele, que é estar com Ele, que é ter compromisso com Ele, é muito mais suave e leve do que qualquer problema, do que qualquer luta que venha sobre a sua vida. O peso do pecado, o peso dos problemas, o peso das adversidades lá no mundo sem Jesus é muito pesado. Agora, quando nós chegamos até Jesus, quando entregamos a nossa vida a Jesus, pode ter certeza, vai vir problema, vai vir adversidade, mas Ele está conosco e Ele diz, eu venci o mundo, tenha bom ânimo, eu estou com você. E a Bíblia diz o quê? Que em Jesus nós somos, não só vencedores, mas nós somos mais que vencedores. Então, não tenha medo, não se preocupe se acontecer alguma coisa, porque eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel ao Senhor e aconteceu isso. Aconteceu porque é normal, são coisas da vida. Quando eu era criança, uma cantora da minha infância, ela cantava uma música que dizia assim, aqui o sofrer, o padecer. Aí ela disse, isso são coisas da vida. E eu achava linda essa canção, porque ela dizia, são coisas da vida, fazem parte da vida. Né? Então você precisa entender coisas da vida, um problema financeiro, um desemprego, uma enfermidade, um problema familiar. Irmãos, são coisas da vida. Agora, quando estamos em Jesus, Ele alivia o nosso peso. Ele caminha conosco, Ele nos sustenta no tempo da adversidade. Então entenda, Ele quer te aliviar. Ele não vai acabar com todos os seus problemas, mas Ele vai te dar vitória. Ele vai te fortalecer. E você vai enfrentar e vai sair vitorioso. E crescendo, e prosperando, e sendo abençoado cada vez mais. Então que o Senhor aplique essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Para que Ele nos leve cada vez mais ao entendimento da sua palavra. E que os problemas não nos paralisem, não nos destruam. Mas que os problemas sejam como professores para nos ensinar, para que nós possamos extrair lições poderosas e sair do outro lado mais fortalecidos. Eu não sei se nesse momento você está com algum parente que está doente, alguém que está passando um problema, uma enfermidade, mas olhe para Jesus, entregue a Ele o seu fardo, entregue a Ele esse peso, confie nele, não deixe que o pânico, né, tome conta de você. Vá pelo caminho da mansidão, vá pelo caminho da humildade, que o Senhor vai trazer descanso, vai trazer alívio para a sua alma. Tudo que nós precisamos nesse momento é alívio. Vamos orar?